Bom dia a todos e a todas, ouvintes da RBA Litoral FM 93.3 no Daio e também quem nos acompanha nas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube. Começa agora mais um programa Por Cidade com Chico Nogueira. Vamos discutir vários pontos importantes, sempre integrando Porto com a cidade. E o tema de hoje é a importância da Petrobras para o nosso país, para a nossa cidade e também para o Porto de Santos. Mas antes de a gente iniciar esse grande bate-papo aqui, nós vamos passar aqui o quadro do Covid-19 da semana. Nós temos aqui um comparativo aqui do quadro da cidade de Santos, né? Nós temos aqui, da semana passada, para essa semana, tu teve uma redução de ocupação de leitos de UTI, de 63%, baixou para 59%. O vacinômetro aqui está, semana passada, 277.702 pessoas da primeira dose, e essa semana já avançou para 306 mil pessoas que já tomaram a primeira dose, né? A questão aqui de óbitos, aqui teve um aumento relativamente grande, aqui era 1.776 óbitos confirmados, hoje, o quadro de ontem à noite, né? 1.810. Sempre lembrando que nós temos que estar sempre se preservando e nós não temos ainda praticamente um norte, nem uma previsão que todos serão vacinados, inclusive o trabalho portuário já iniciou a vacinação, tiveram a primeira dose, mas nem todos os trabalhadores portuários tiveram a primeira dose, inclusive trabalhadores que trabalham no porto, que não são portuários, como os petroleiros, como alguns metalúrgicos que têm atividade na área portuária, retroportuária, ainda não foram vacinados. Nós continuamos lutando para que todos os trabalhadores portuários e que têm atividade ligada ao porto tenham a sua imunização e sua vacinação. No programa de hoje a gente vai bater um grande papo aqui, falar sobre a Petrobras, e eu tenho assim, um prazer enorme de estar convidando aqui o nosso amigo Guilherme Estrela, ex-diretor da área de exploração de produção da Petrobras, e nosso colega também, companheiro aqui, Fábio Melo, coordenador aqui do sindicato Sindipetro Litoral Paulista, para debater a questão da Petrobras, soberania nacional e também as questões de desenvolvimento econômico aqui na nossa região, principalmente no Porto de Santos. Queria chamar os dois colegas para esse bate-papo, esse debate aqui, essa entrevista. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia a todos. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Bom dia, Chico. Agradeço a oportunidade, ainda mais de estar aqui ao lado com o Guilherme Estrela, sumidade em relação ao pré-sal e a nossa realidade hoje. Então, hoje nós vamos ter um grande bate-papo aqui, falando um pouco do nosso Brasil e do potencial que nós temos e que o pessoal está querendo aí pôr para baixo, né? Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre isso. Isso aí, Fábio. A ideia é essa, a gente mostrar aqui para os nossos ouvintes, os internautas, mostrar o cenário que nós temos hoje, né? E que poderia ser melhor. Nesse sentido, Guilherme, eu queria até já começar uma pergunta. A Petrobras sempre tem um papel muito importante no desenvolvimento do país, sempre teve, né? E a gente tem visto que o governo tem sucateado cada vez mais a Petrobras, e isso, com certeza, nós já estamos sentindo na ponta, né? O custo de vida, aumento do gás, né? O aumento do produtos importados, assim, o próprio logística, porque o transporte depende do petróleo, né? E eu queria que você falasse para nós aqui, telespectadores aqui que estão aqui nas plataformas digitais, aqui nos acompanhando aqui no Daio, qual o papel da Petrobras nesse momento que nós estamos vivendo, desenvolvimento econômico da nossa soberania nacional? Primeiro, bom dia a todos e agradeço o convite da RBA Litoral para a gente fazer essa conversa, né? Bom dia especialmente a você, Chico, e a você, Fábio, né? Pela oportunidade que me dão de, enfim,
dialogar com vocês, né? Muito bem. Na verdade, isso faz parte de um projeto de país, não é mesmo? Esse governo que está aí, desde o golpe de 16, com aquela tal ponte para o futuro, aquela bobagem, né? Nós estamos sendo transformados num país sem soberania, num país que está sendo administrado, está sendo materializado como uma colônia do grande capital internacional, do capital financeiro internacional. E claro que a maior empresa petrolífera, a maior empresa estatal brasileira, né, que trata de uma área absolutamente estratégica para o Brasil, sob o ponto de vista de soberania, quando o país perde o controle sobre esse tipo de atividade, ele perde também a soberania, né? Então, é como nós estamos, a nossa realidade. Nada é surpresa, né? Desde 2006, repito, esses governos estão aí para transformar o Brasil numa colônia, né? Num território transnacional, sem nacionalidade, porque o capital não tem pátria, não é mesmo? E é um país riquíssimo como o Brasil. Essa tem sido a trajetória que tem sido implantada desde aquele momento. E a Petrobras, como eu disse, como principal empresa brasileira, entrou nesse jogo centralmente, para ser absolutamente desnacionalizada, está entendendo? E fugir dos seus compromissos, renunciar aos seus compromissos essenciais desde a nossa fundação, né? Que foi o povo brasileiro na rua, com o movimento Petróleo é Nosso, renunciar ao compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. É isso que nós estamos assistindo. O senhor está desligado o microfone. Chico, seu áudio está fechado. É isso aí, agora abri. Nós estamos presenciando isso no dia a dia, né, Guilherme? Porque quando você tira a soberania, tira o controle do controle do Estado, do maior produto, o principal produto que dá origem a escoamento de todas as cargas de consumo, nós, brasileiros, lá na ponta, sentimos no dia a dia, que é aumento do gás de cozinha, aumento da inflação dos produtos que vão para a prateleira do mercado. Isso é importante falar para os nossos ouvintes, que não é essa questão da soberania, o Estado tem que ter na mão dele para poder ter o controle. E aí, nesse sentido, nós temos percebido, né, Fábio, você tem uma campanha do Sindipetro, a questão do gás de cozinha, na manifestação do dia 29, você frisou muito bem isso. Queria que você falasse um pouco disso, Fábio, que assim, o trabalhador tem sofrido também na questão desse novo modelo de gestão da Petrobras, mas nós, enquanto consumidores, cidadão brasileiro, tem também sentido na carne ali o aumento absurdo que está tendo, não só na gasolina, mas também no gás de cozinha. É isso, Fábio? Então, aproveitando até o gancho que o Guilherme iniciou, né? Quando a Petrobras foi criada, era justamente saímos do status que tínhamos alguns campos na Bahia de produção e uma refinaria que sequer era nossa, e aquele povo lá, né? Eusébio Rocha, Monteiro Lobato, acharam que país continental do nosso tamanho não seria possível que só tivéssemos petróleo ali. Então, foi criada toda uma infraestrutura de logística, principalmente de uma forma inteligente, né? Procurar e dar estrutura ao mesmo tempo. E aí, a Petrobras, ela partiu desse princípio. Se a gente for comprar, que compre o óleo. E fomenta a indústria nacional, com a construção dos oleodutos, os terminais e as refinarias. E foi assim, um paralelo, a busca pelo petróleo e a nossa industrialização. Isso é muito importante destacar, porque hoje nós estamos num cenário totalmente diferente. E é uma escolha do governo federal atual, e aí, muito bem lembrado pelo Guilherme, que o golpe não foi contra um partido ou contra a presidente Dilma. O golpe foi contra os brasileiros. Por quê? Porque nós estamos saindo de uma condição, saímos de uma condição de plenitude, de emprego, renda, a maximização da nossa indústria, divisão totalmente de renda, e agora nós caímos num processo ao inverso, transferência de renda. É isso que está acontecendo no sistema Petrobras e é isso que está acontecendo no mercado consumidor de derivados de petróleo.
O Michel Temer, com o Pedro Parente, impôs uma política chamada de PPI, né? Paridade de preço de importação, não é nem preço internacional, é de importação. Quer dizer isso, digamos que temos um preço de paridade internacional. Aqui custa R$1 para produzir e lá fora R$1. Só que para chegar aqui, aí tem que contratar um navio petroleiro, né? Pagar impostos alfandegários e digamos que esse custo chegue aqui a R$1,15. Aí o que a Petrobras está fazendo hoje? Infelizmente, a gestão da Petrobras, viu? A gente toma muito cuidado, que a Petrobras é uma empresa maravilhosa, mas a autogestão da Petrobras agora, ela está com essa política, é uma escolha, e ela coloca um ágio nesse preço, então passa a R$1,15, o produto de fora poder entrar aqui também. Com isso, a gente cai a obrigação da Petrobras de abastecer o mercado e favorece a entrada do produto importado para cá. Mas quem está pagando esse custo? A população brasileira. Então, nós temos um diesel caro, uma gasolina cara, um gás caro, e, além de tudo, estamos fomentando a nossa desindustrialização. Veja bem, o governo do Bolsonaro está vendendo as refinarias. E é bem sabido que a gente sabe o que acontece com a venda de ativos como a refinaria. Nós temos exemplo aqui da Uzi Minas, né? Os caras compraram a Uzi Minas dizendo que iam fazer investimentos virtuosos, ter uma maximização da produção, e, na verdade, eles compraram, usaram, sucatearam e fecharam, né? E nós corremos esse risco. E voltando ao assunto, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, na verdade, é uma questão de escolha. O governo Bolsonaro escolheu o mercado e está dando as costas para o povo brasileiro. E aí, não é só nos preços não, viu, Chico e Guilherme? Justamente nos contratos, hoje, que a Petrobras faz, ela não tem nenhuma mais preocupação social com os salários e benefícios dos trabalhadores. Os contratos terceirizados cada vez mais rebaixados. Então, hoje, é correto afirmar que existe uma transferência de renda da mão do trabalhador para o capital, tanto nos custos dos produtos, quanto em relação à massa salarial. Se a gente fazer uma análise de 2015, 2016 para cá, a redução dos salários dos petroleiros terceirizados caiu mais de 50%. E isso é uma questão de escolha. A Petrobras, infelizmente, está deixando de ser uma empresa de indutora do desenvolvimento com responsabilidade social para ser uma empresa predadora, sugadora de vidas e exploração ao máximo do povo brasileiro, principalmente em relação a essa política nociva de preço de combustíveis. É isso aí mesmo, Fábio. Eu acho que você colocou aí, deu um gancho para mim aqui, da questão da Petrobras é uma empresa indutora de desenvolvimento econômico, a gente não tem dúvida disso. O PIB brasileiro da indústria já representou quase 30% do governo Lula, governo Dilma. Hoje, nos últimos dados que nós temos aqui, 2019, está quase 10%. Praticamente as indústrias brasileiras estão se fechando, e isso é um reflexo do que está acontecendo na Petrobras. Guilherme, o pré-sal sempre foi um divisor de águas, quando foi encontrado, como foi o governo Lula investiu bastante na questão da perfuração e da descoberta, e você participou ativamente com isso. Eu queria que você colocasse aqui, a Baixada Santista foi uma grande expectativa do pré-sal, né, do escritório do pré-sal vir para Santos, foi até uma luta, na época, o senador Mercadante, de vir para o estado de São Paulo, escritório de gás, depois o Fábio pode comentar um pouco sobre isso também, e nós tínhamos uma grande expectativa de geração de emprego aqui na Baixada, né, e isso, de fato, acabou parando no meio do caminho. Como que você pode me colocar aqui, Guilherme? É possível retomar todo esse planejamento que ficou lá por trás, que o governo, tanto o Temer e aí o Bolsonaro, desmontou? Abre o microfone. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Primeiro, eu quero concordar plenamente com o que o Fábio falou. O Fábio colocou a questão de uma forma excelente e absolutamente didática para que todos nós
compreendamos o que está acontecendo no Brasil. Excelente, Fábio, a sua introdução. Muito bem. Tentando complementar o que o Fábio disse, isso que está acontecendo com o petróleo não está acontecendo só com o petróleo e o gás natural. Está acontecendo com tudo. Quer dizer, a prática de preços internacionais de importação é uma política fundamental para que o Brasil seja um território aberto. O consumo nacional seja um território aberto para todos os bens, sejam produzidos no Brasil ou não produzidos no Brasil. Quer dizer, se não houver essa política de abertura total do mercado brasileiro aos interesses estrangeiros, eles não vêm para cá. O grande capital não vem para cá. Só vem para cá se tiver liberdade absoluta. E nesse contexto, eu queria acrescentar o seguinte, que esse capital que está vindo, que nós estamos sendo transformados numa colônia desse capital, esse capital não é o capital produtivo. Esse capital é o capital financeiro, né? E o capital financeiro objetiva o lucro, não a produção. O lucro máximo no menor tempo possível. A produção é secundária. Ele hoje pode produzir petróleo, amanhã arroz, feijão, essa coisa toda. E Fábio, você falou muito bem, os ouvintes da RBA certamente estão entendendo o que nós estamos dizendo aqui. Um fator primordial para maximizar o lucro é você contar com trabalhadores escravizados, né? Então, esse está dentro da política, a reescravização do trabalhador brasileiro, para que essa produção seja o máximo lucrativa. Eles não têm nenhum compromisso social, né? Não querem, estão terceirizando tudo, o Fábio falou muito bem, estão terceirizando tudo. Com respeito à Petrobras, Fábio e meus amigos ouvintes, é o seguinte, a Petrobras pode ser transformada num escritóriozinho aqui na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Um cara com um computador ali, que vai, porque é tudo contratado, sem nenhuma responsabilidade social, nenhum compromisso com o Brasil, e lucro máximo no menor prazo de tempo possível. Muito bem. Tentando responder a sua pergunta, é o seguinte, a descoberta de petróleo na Bacia de Santos, no pré-sal, porque a Bacia de Santos está ao sul, logo da Bacia de Campos, né? E não era produtora. Tinha só merluza, um modestíssimo campo de merluza, descoberto lá no tempo dos contratos de risco, né? E estava praticamente abandonado. Por quê? Porque que estava abandonado? Também por uma decisão política do governo Fernando Henrique Cardoso, dizendo o seguinte, que já tinha essa ideia da financiarização, dizendo o seguinte, vamos nos concentrar onde tem petróleo mesmo no Brasil, né? E onde a gente tira o maior lucro, na Bacia de Campos, né? Então, a Petrobras estava concentrada na Bacia de Campos. Com a entrada do governo Lula, que deu logo o recado, olha, Petrobras, você tem que se voltar para o Brasil, tanto que as primeiras reuniões foi para modificar os editais, né, que tínhamos já colocado na rua sobre construção de plataformas e que poderiam ser construídas no exterior. A primeira decisão nossa foi rever os editais e obrigar que as plataformas fossem construídas no Brasil. E cada plataforma dessas são 4, 5 mil empregos, né, que estavam sendo exportados lá para a China, para Singapura, não sei o que. Muito bem. Então, essa é que foi a reassunção pela Petrobras da sua importância como promotor do desenvolvimento nacional. Muito bem. Com a descoberta na Bacia de Campos, de Santos, primeiro dos campos de Uruguá, Tambaú, que é o pós-sal, e depois no pré-sal, e depois aqueles pequenos campos que eu me referi na conversa anterior com você, Chico, lá em Santa Catarina. Sim. Então, veio trazer ao Brasil uma oportunidade absolutamente gigantesca, né? Primeiro porque, como eu disse, o pré-sal não é só o petróleo, é o gás natural, né? Já tínhamos descoberto mexilhão, né? Que até foi ridicularizado aí pelaquela moça do Globo, chamou o campo de mexilhinho, né? Dizendo que, né, era um campo pequeno, é o maior campo de gás do Brasil, né? Então já instalamos a partir dali uma grande plataforma em Mexilhão, né? Já instalamos a estação de Caraguatatuba, né? O nosso complexo de Caraguatatuba para exportar esse sal, do campo de Mexilhão, para exportar para o litoral. Exportar, que eu digo, é transferir para o litoral. E depois
o mercado brasileiro, né? Então, isso foi uma grande iniciativa logo, imediatamente, em 2003, aí a gente começou logo a descobrir petróleo e gás na Bacia de Santos. E a região do litoral paulista, principalmente a cidade de Santos, né, ela se transformou num centro, é evidente, né, num centro concentrador, né, dessas atividades da Petrobras. Né, entendendo? Houve uma discussão grande e um estudo grande na escolha da cidade de Santos, né, e aí nós começamos a instalar um grande complexo de apoio material e operacional às nossas atividades, tá entendendo? Com a vantagem, o pré-sal tem isso, com a vantagem, o pré-sal está em frente à região mais consumidora do Brasil, mais desenvolvida do Brasil, né? Enquanto os Estados Unidos também depende do petróleo lá na Arábia Saudita, né? O pré-sal veio dar ao Brasil uma independência de energia, e não é só de petróleo e gás natural, né? Com descobertas em território brasileiro, por brasileiros, pela empresa estatal brasileira. Então, essa era a grande oportunidade que nós tínhamos, né, para continuar a desenvolver o Brasil. E Santos foi escolhida como cidade, então montamos aí uma grande infraestrutura operacional. Entrou o Porto de Santos, que foi uma discussão muito, muito interessante, não é mesmo? Porque nós tínhamos já Macaé, mas não se pode comparar a distância entre Macaé e o pré-sal da distância de Santos, né? que tem um leque de cobertura operacional praticamente de toda a bacia de Santos, né? Então, essa foi uma decisão muito importante, né? E que começamos a implantar, construímos a nossa sede. Então, estava tudo preparado, né? E já funcionando para que o litoral paulista, principalmente Santos, representasse um polo importante, né, de desenvolvimento local, regional, e estadual e nacional também. E isso tudo está sendo, como eu disse, porque não há interesse, vendemos os nossos gasodutos, não há interesse do capital financeiro em administrar um grande complexo industrial. Ele quer administrar uma fonte de riqueza gigantesca, está entendendo? Que lhe dê a menor despesa possível, e o resto é que outros se responsabilizem. Justamente aquilo, né? Vamos voltar a ser colônia de novo. Sempre importando produtos que nós temos aqui em abundância, né? Isso é como se você tivesse um galinheiro em sua casa, com as galinhas botando ovos, e você vendesse esse galinheiro ao dono da venda. Então, o cara vinha pegar os seus ovos, você tinha que comprar na venda ao preço que todo mundo paga. Não é mesmo? E não, o galinheiro está na sua casa, no seu terreno, pô. É mais ou menos por aí mesmo. Então, assim, é difícil. E recentemente, viu, Guilherme, o Fábio, não sei se vocês têm conhecimento, a Petrobras renunciou à construção de 2 plataformas no Brasil, né? E está importando essas 2 plataformas aí lá de estaleiros da Coreia do Sul. Imagine só, nós estamos com mais de 20, quase chegando a 20 milhões de desempregados, né? Fora desalentado, aquele subemprego, né? E você tanto precisando de mão de obra desempregada, precisando de trabalhar, e o Brasil recusa construir as plataformas no Brasil. Fábio, quer comentar alguma coisa? Depois eu quero que o Guilherme também complemente um pouco sobre isso. Olha, é aquilo que eu tinha falado na minha primeira fala, né? É questão de escolhas, né? Então, infelizmente, hoje o governo está fazendo a escolha de Paulo Guedes, né? Um especulador que não é patriota, não tem amor ao povo brasileiro, né? E infelizmente, se apropriaram da Petrobras, essa potente indutora de desenvolvimento, que precisa desses ativos para poder continuar o seu processo de produção, mas pelo menor custo, né? E mesmo que esse menor custo prejudique milhares e milhares de brasileiros, porque é isso que está acontecendo, né? A busca do menor custo possível faz com que você desempregue aqui no Brasil. Então, hoje, nós estamos, os nossos recursos naturais, o nosso pré-sal está gerando emprego em Singapura, na China,
E isso é totalmente injusto, isso é inconcebível, e nós estamos denunciando isso constantemente. É um absurdo você ter todo o risco, né? E a Petrobras é muito competente, mas nós temos o risco ambiental, por isso que existem os royalties, né? As contrapartidas para isso. E também uma contrapartida é a geração de emprego com conteúdo local, né? Por você proporcionar para explorar esse mineral, essa riqueza tão importante, você gerar emprego no Brasil. Agora você vê a indústria metalúrgica sucateada, a naval, nós tivemos um grande avanço da indústria naval, e hoje a gente vai ali em Pojuca, é uma tristeza. Se a gente for lá no Rio Grande do Sul, teve o fechamento do estaleiro lá, mais de 5 mil pais de família para a rua, né? Sem falar Niterói. Então, é um grande absurdo o que está acontecendo. É a busca do menor custo possível para enriquecer os pequenos acionistas da Petrobras, porque o maior acionista ainda, por enquanto, e nós estamos batalhando, a nossa luta é grande para que a Petrobras se mantenha como uma empresa estatal indutora, mas nós estamos sob grande risco. O governo Bolsonaro foi o que mais privatizou nos últimos anos. Ele entregou a nossa BR Distribuidora, entregou a nossa Liquigás, entregou as Fafens, ele entregou as nossas malhas de gás, e agora nós estamos num processo de encolhimento tamanho, né? E outra coisa que depois eu até vou fazer um trocadilho com o Guilherme, se estivéssemos agora com o Salles que saiu, não teria Rota 1 nem Rota 2, não. Eles vão mudar a lei para queimar gás natural no flare, porque o gás natural é uma energia rica, importante, só que para você trazer para a costa custa investimento. E eu tenho certeza hoje que se não fosse as nossas legislações ambientais, a preocupação em explorar essa riqueza com o maior preocupação ecológica, né, com os nossos recursos naturais, com certeza hoje, porque na indústria do petróleo predatório, o gás é inconveniente. Os caras querem óleo. Quero óleo. O gás queima no flare, e o Brasil desenvolveu o gasodutos, a Rota 1 e a Rota 2, para beneficiar esse gás, para a gente ter essa energia mais limpa, né? Quando tem limitação, desenvolvemos uma tecnologia para reinjetar esse gás do poço, para até a gente poder fazer esse escoamento necessário. E eu tenho certeza que se fosse na gestão do Bolsonaro e do Paulo Guedes, com esses ministros da vida aí, o Salles é um deles, com certeza ele rasgaria a legislação ambiental e queimaria o gás todo no flare. Já rasgou, então, né? a gente está numa questão de encruzilhadas de escolhas, e com certeza as escolhas que estão sendo feitas agora são muito mal feitas. Guilherme, quer comentar um pouquinho sobre isso? Quero tentar contribuir aí para os argumentos do Fábio, né? É verdade. E aí, Chico, e nossos ouvintes aí que nos honram com sua audiência, é o seguinte: nós estamos, desculpe, também, vamos dizer, alongar e abranger mais essa conversa, a não ser a região de Santos, aí do litoral, né? Sim, lógico. Então, na verdade, o que nós, cidadãos brasileiros, temos que lutar não é só pela Petrobras. É pela Petrobras, é pela Eletrobras, é sobre a renacionalização do Banco Central, enfim, para esse mundo de privatizações que esse governo fez, né? No que respeita à Petrobras, e o Flávio citou muito bem a parte industrial, o Temer provocou aquele decreto, depois a lei, chamada Lei do Trilhão, que você desonera a importação, né? Quando você desonera a importação, você mata a indústria nacional. Por quê? Porque os grandes países industrializados, né, eles têm um problema de colocação dos seus produtos. Então, eles, na verdade, por políticas internas, eles subsidiam a produção desses produtos quando é para exportação. O Brasil também faz isso, mas o Brasil, nós estamos ainda
num processo de industrialização. Os caras são industrializados há 200 anos, 250 anos, a partir da primeira Revolução Industrial, não? Então, quando você libera a importação, desonera a importação, você mata a indústria brasileira. Está entendendo? Então, isso foi um golpe mortal. Quer dizer, e tínhamos, como ele faz isso, e tínhamos também o conteúdo nacional no novo marco regulatório do pré-sal, que era de 65%. Né? Então, isso era a base para você fomentar a industrialização brasileira, porque você era obrigado a comprar no Brasil. Aí desenvolve indústria, desenvolve emprego, desenvolve impostos. Porque a fabricação no Brasil, ela não pode ser comparada para e passo com o produto importado, porque o produto importado, como disse o Fábio, não desenvolve emprego no Brasil, não desenvolve a economia brasileira. E nós temos que, para importar, nós temos que despender moeda forte. Né? Então, tudo isso está num contexto, né, meus amigos, de venda do Brasil. Na verdade, nós estamos sob um governo de ocupação estrangeira, ocupação civil estrangeira, né? As denúncias que vieram à tona nesses últimos anos sobre o Lava Jato, que o Lava Jato foi uma iniciativa que teve o seu começo lá para combater a corrupção e tudo mais, mas, no fundo, ele foi montado pelo Departamento de Justiça norte-americano para transformar o Brasil nessa colônia que nós estamos transformados, não é mesmo? Inclusive, uma economista paulista, uma moça chamada Juliane Furno, que você certamente conhece, ela identifica nesse movimento do Lava Jato um projeto de destruição da empresa privada brasileira. Não é só da Petrobras, da empresa privada brasileira. Quer dizer, esse processo todo destruiu as grandes empresas brasileiras. Por quê? Porque elas estavam competindo já com empresas norte-americanas, inclusive, em obras no exterior. Então, tudo isso, meus amigos, é parte de um sistema de recolonização brasileira que nós, cidadãos brasileiros, temos que lutar. Pela Petrobras, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, enfim, né? Não é mesmo? E essa grande problema que nós estamos enfrentando. É isso aí. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta rapidinho, para a gente já falar agora do Porto de Santos e os empregos aqui. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Setaporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. Estamos de volta aqui no RBA Litoral 93.3, no DAI, e aqueles que acompanham na plataforma digital, o YouTube, também o Facebook, programa Porto Cidade, e o tema de hoje é a Petrobras, desenvolvimento econômico do nosso país, também da nossa região e do Porto. Nós estamos aqui com o Guilherme Estrela, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras, e também Fábio Melo, que é coordenador do Sindipetro, Litoral Paulista. Nós estávamos falando aqui da questão do desenvolvimento econômico, a questão dos empregos, que o Brasil está virando uma verdadeira colônia. E o Porto de Santos, Guilherme e Fábio, esse novo layout que o governo Bolsonaro está impondo goela abaixo aqui da Baixa da Santista, nós viramos grandes silos de commodities, ou seja, novamente a gente está exportando matéria-prima para fora, e lá a gente exporta a nossa soja para a China, para os outros países, lá a soja é enlatada e volta para a gente como produto já industrializado, gerando emprego na onde? Fora do país.
Isso acontece com outros produtos agrícolas também, e a gente percebe que nós estamos perdendo a autonomia da industrialização e também aqui a questão do reflexo econômico que já está acontecendo na nossa região. Nós vamos passar aqui um quadro desse PDZ, não sei se o Taigo tem aí na rede, que a gente vai colocar aqui um quadro, que é os planos aqui do granel líquidos, né? E dentro desse novo PDZ, ele está em cima do plano mestre do Porto, ele tem uma projeção até 2040, aumentar a capacidade, que é hoje 16 milhões de toneladas, né, de granéis Milton, né? Mitoton, de capacidade para 2040 para 22 mil. Só que nesse plano, ele coloca aqui que o leilão do STS-8, que é o terminal da Petrobras, ele fala que tem que ter ali mais 2 berços de atracação e armazenagem no terminal da Alemoa. O que seja isso? Me parece que é abrir a concorrência para a iniciativa privada, estrangulando o terminal da Petrobras, e trazendo esse produto importado de fora, ou seja, a própria Petrobras hoje perde a sua autonomia, sua referência no terminal de Alemoa, concorrendo com a iniciativa privada, trazendo produtos de fora, né, trazendo inclusive gás. Tem um terminal de gasificação que eles querem implantar no canal aqui do Porto, tem uma luta enorme aqui nossa, da Câmara Municipal, também a sociedade civil tem se colocado contrário a esse navio de gasificação, porque é um navio que vai importar gás de fora e vai abastecer uma termoelétrica no Planalto através de um gasoduto, ou seja, tudo. E a gente não é contra o desenvolvimento econômico, mas da forma que está sendo feita, aqui uma foto do terminal de hoje, da Alemoa, né? Não sei se o Fábio, que está nos ouvindo aqui, tem aqui o terminal da Alemoa, que tem aqui o berço de atracação. A ideia é duplicar esses berços de atracação, mas oferecer isso para a iniciativa privada, criando uma concorrência dentro da própria terminal da Alemoa, da Petrobras, né? Isso vai ter um reflexo muito grande, a questão do desemprego e a questão do próprio desmonte da Petrobras. Eu queria que o Fábio me falasse um pouco sobre isso, como que os petroleiros estão vendo esse avanço desse novo plano da SPA, que é a Autoridade Portuária, para colocar dentro do próprio terminal da Alemoa um terminal privado. Ô Chico, essa situação é uma situação também de guerra política entre o governo do Estado e o governo federal, né? E a gente sabe que existe aí um risca-faca tremendo aí entre esses dois governos, né? Ao ponto de que nessa licitação são 2 áreas que foi dividido o terminal da Alemoa, né? E não pode ter uma única vencedora. Então, a Petrobras já entra perdendo nessa licitação. Por mais que ela se esforce, ela já entra perdendo. Por quê? Porque ela vai, no mínimo, perder 50% da sua atividade ao qual ela já desenvolve na região, né? Então, isso é muito complicado, e o maior investimento vai ser, com certeza, na construção desses 2 berços a mais, né? E aí onde que a gente leva a especular que talvez essa pior parte vai acabar ficando com a Petrobras, porque é o maior investimento que vai ser feito, e a gente sabe muito bem como é que funciona a iniciativa privada, né? Ela não gosta de investir, ela gosta de pegar as coisas de mão beijada, né? Então, a gente está atento, né, sobre esse leilão, só que é um leilão que já está com as cartas marcadas, e existe essa prerrogativa de já entrar perdendo metade do que você já tem. Então, isso é um grande golpe contra a Petrobras, como gestão, a empresa já entra nessa situação. Agora, é uma questão de escolha e disputa política, né? Recentemente, aqui no terminal, veio o presidente da Petrobras e o presidente da Transpetro fazer uma visita aqui no terminal. É estratégico, existe o interesse da companhia, só que a gente não sabe qual é o interesse dado o desmonte também, né? O que dá um pouco de alento é que dentro do plano de negócios da companhia, apesar de ser absurdo, ele se concentra muito no Sudeste. Então, eu acredito que a atual gestão vai se empenhar
para se manter as suas atividades, porque ela poderia também abrir mão e não participar do concurso, do certame, né? Mas não é o que a gente está acompanhando. E para não perder o raciocínio dentro desse terminal de regasificação, que é um outro absurdo, existem outras alternativas melhores, inclusive, primeiro é explorar o nosso gás, fomentar a nossa indústria, né? De repente criar uma nova rota aqui ao sul, reforçar, de repente, Merluza, de novo, como um buster, para poder jogar o gás para cá, uma vez que todo o terreno que liga o continente até aqui a refinaria de Presidente Bernardes, em Cubatão, já está pronto, então não tem desapropriação, não tem nada. Talvez ampliação da estrutura para ter uma vazão maior de gás, tudo é possível. E em outro momento também, né, Merluza está, agora eu falando como cidadão, morador aqui de Santos, e o risco que o terminal de regasificação tem, né, todo o risco de acidente, de explosão. Então, tem essa alternativa também, coloca lá longe daqui e usa toda essa infraestrutura que já está montada e monta o navio fundiado lá perto de Merluza. Né? É uma solução ambiental e possível. E aí a gente tira esse risco daqui. Né? E aí, então, existem outras alternativas. Agora, o principal mesmo, e aí, aproveitando a presença do Guilherme, é que a gente não precisa estar importando gás. Né? A gente tem que fomentar a nossa indústria, alavancar a nossa produção e, quem sabe, estar exportando derivado, né? Abastecendo o mundo aí com preço internacional para os caras lá pagar, porque eles não têm. Agora, o que não dá é a gente estar pagando caro por insumos, fomentando a indústria lá fora. Então, Chico, a gente está atento e nós estamos juntos aí para impedir que esse navio-bomba seja instalado aqui no nosso emissário. Com certeza. Guilherme, essa questão do gás que nós estamos comentando nessa entrevista de hoje, a questão da autossuficiência de gás do próprio país, importar gás de fora, implantar um terminal de gasificação, que já foi apelidado aqui na Baixada como um navio-bomba, que vai ficar praticamente no meio da cidade ali, né? Um risco muito grande, né? A própria operação de transbordo de gás é um risco grande. E sem contar o movimento do canal, de entrada e saída de navio próximo desse terminal, que fica muito no meio do canal mesmo aqui da cidade. Essa política do Brasil colônia, de colocar a qualquer custo, a qualquer preço, faz com que as pessoas, e os comandantes aqui da Petrobras, da própria Codesp, implantar um navio desse no meio do canal, colocar mais 2 terminais para concorrer com a Petrobras, ou seja, é um entreguismo total, né? Sem nenhum tipo de planejamento, de desenvolvimento, de geração de emprego para a região e para o país. Eu queria que você comentasse isso e o risco que tem também essa questão de ficar importando gás de fora, né? Não, pois eu não, na verdade, não dá para entender, porque o gás que está dentro do óleo do pré-sal, né? Esse gás já tem uma infraestrutura toda montada para sair esse gás por mexilhão, pela plataforma de mexilhão. Nós tivemos que readaptar a plataforma de mexilhão, porque o gás de mexilhão é um gás seco, né? Enquanto o gás do pré-sal é um gás rico. O gás do pré-sal tem além da riqueza energética dele, né? Ele tem 2 características. Ele é rico em matérias-primas petroquímicas e matérias-primas de fertilizantes. Isso para o Brasil é um achado absolutamente extraordinário, porque nós seremos o maior produtor de alimentos do mundo, estamos os grandes importadores de fertilizantes, né? Então, o gás do pré-sal traz também a matéria-prima de fertilizantes, né? Então, com esse sistema pré-sal, mexilhão, Caraguatatuba, que é a grande estação de tratamento de gás, né? E Caraguatatuba jogar no grande sistema distribuidor de gás brasileiro, que foi vendido, né? Nós perdemos isso, né? Então,
Isso é uma infraestrutura de gás já montada e absolutamente suficiente e apropriada já, inclusive engenheirada, para receber o gás de pré-sal. Não há necessidade, está entendendo? Agora, dentro do modelo que eles estão implantando no Brasil, tudo tem que ser privado, não é mesmo? Então, a Petrobras, inclusive, a venda dos gasodutos brasileiros, né, da grande malha distribuidora central, né, tronco do gasoduto brasileiro, ela se desfez e está pagando aí 3 bilhões de reais por ano de aluguel, né? Então, tudo isso, meus amigos, está dentro de um plano, né, de um programa, como eu já disse. Então, é absolutamente desnecessária a modificação da infraestrutura que já existe no litoral aí de vocês, para receber o gás do pré-sal. Não há necessidade de colocar um terminal, tá entendendo? É privado, né? Se eles quisessem, é como as refinarias. O mercado está aberto, companheiro. Se não tiver uma empresa estrangeira que queira construir uma refinaria do Brasil, que eles construam no Brasil, dando emprego a brasileiros e tudo mais, não. Exatamente. Estão vendendo a nossa infraestrutura que nós pagamos, nós, povo brasileiro, pagamos com o nosso trabalho para implantar no Brasil. E aí, sabe, nós temos, por exemplo, a venda da refinaria de Mataripe. Quando a gente vende a infraestrutura que abastece o mercado nacional, meus amigos, por isso é que nós temos que lutar para reverter esse negócio todo. Quando a gente faz isso, a gente está ferindo a Constituição brasileira. A Constituição aqui, ó, Constituição de 88, que já foi rasgada, claro, por toda essa sujeirada que está aí, né? Já foi rasgada. Mas essa Constituição, no artigo 219, diz o seguinte: o mercado interno integra o patrimônio nacional. Veja só, na Constituição, hein? E será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do Brasil. Isso está na nossa Constituição. Está entendendo? A venda de Mataripe é inconstitucional, a venda dos gasodutos é inconstitucional, a venda da nossa infraestrutura da Petrobras, né, voltada para o mercado interno brasileiro, é inconstitucional, porque o mercado interno brasileiro, da Constituição, é um patrimônio nacional, tem que ser utilizado no desenvolvimento brasileiro. Agora, não. Eles estão utilizando o mercado interno brasileiro, né? Eu paguei outro dia aqui em casa, o gás a R$105, o botijão de 13 litros, né? Então, eles exportam esses lucros, a Petrobras exporta esse lucro para a sua grande maioria de acionistas, que não é mais o governo brasileiro. O governo brasileiro controla com a maioria de ações de voto, né? Então, nós estamos sendo exportadores de recursos, de riquezas para o exterior, né? Com o povo reescravizado, com o lucro máximo no menor tempo possível. Então, isso que está acontecendo, que vocês estão devidamente preocupados aí, né? Que a unidade operacional da Bacia de Santos, eu acho que já está sendo desmobilizada, né? Quer dizer, perdendo emprego, perdendo a integração, que é uma coisa importantíssima da Petrobras, é a sua integração com as sociedades locais. Vocês não imaginam, lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, aqueles campos que já estão sendo vendidos com produção interrompida, a nossa integração com a sociedade local. Porque é uma empresa brasileira, do Estado brasileiro, e pertence aos potiguares também. Não pertence só a gente aqui, né? Pertence aos potiguares, né? Então, a presença da Petrobras junto ao povo brasileiro, com a BR, inclusive, que está sendo... Aliás, eles vão vender já o controle, já venderam o controle acionário, agora vão vender o restante da BR distribuidora, né? Por exemplo, esses caras se concentram, como você falou, Chico, no filé mignon que nós temos no Brasil e que é mundial. Esse filé mignon não é o filé mignon brasileiro, é mundial, que são os campos do pré-sal, produzindo gigantescamente, né? Com as refinarias do Sudeste, que abastecem também a maior parte do mercado brasileiro de consumo, que é o Sudeste brasileiro. Isso é um filé mignon. Isso é para o capital financeiro internacional, isso é a cereja do bolo, está entendendo? Então é isso, nós estamos num processo realmente de perda de soberania no Brasil, né? Verdade. Queria deixar aqui um abraço, aqui, o
Pincel e a Miriam e todos os nossos ouvintes que estão acompanhando nossa entrevista, que vocês possam compartilhar, comentar, para que nós possamos propagar essa grande entrevista aqui sobre desenvolvimento econômico e sustentável do nosso pré-sal e também da Petrobras e do nosso porto. Como estão dizendo aqui, nós estamos colocando aqui várias situações do Brasil colônia, e nós não temos mais emprego, né? O emprego está sendo gerado lá fora, já foi privatizado, estão querendo privatizar agora não só a Petrobras, mas também aqui o Porto de Santos, que também é soberania nacional. Porto é divisa, é fronteira. Cada navio que entra no porto, você tem que ter o controle de que entra, o que sai, e se você privatizar, como eles querem privatizar no Paulo Guedes, a questão do porto, que é a administração portuária, você fica sem controle nenhum. Eles vão virar o quintal, a grande realidade, estão virando um quintal do estrangeiro, porque não gera emprego, nós importamos com valores muito altos, com o dólar altíssimo, e nosso povo brasileiro está virando um escravo e refém de toda essa política de entreguismo do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Precisamos realmente estar resistindo, Fábio, Guilherme, e o povo brasileiro tem que estar atento para isso, porque o custo de vida aumenta a cada dia, e o reflexo de tudo isso nós estamos conversando aqui. O reflexo é tudo isso. Nossas indústrias não geram emprego lá fora, compramos produtos com valor agregado lá de fora, com alto preço, com um dólar altíssimo, que vai depois para a dona de casa, que vai fazer o mercado lá e vai ter o prejuízo no seu bolso com um salário cada vez mais defasado. Então, nós precisamos realmente mudar essa política econômica do nosso país, desenvolvimento econômico. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui, a Silvana e todos que participaram aqui do nosso serviço. Deixa aí para as considerações finais, já estamos no finalzinho do programa. Agradecer imensamente aqui o Guilherme, o Fábio pela contribuição. Acho que conseguiram passar bastante o recado da questão da Petrobras, a importância dela na questão do desenvolvimento econômico do nosso país e nossa região, e a preocupação que nós temos no Porto. Essa narrativa que estão sendo colocada que o terminal de gás vai gerar emprego é uma grande mentira. Vai gerar insegurança e risco para a nossa cidade e um desemprego muito grande na questão petrolífera e também na questão do abastecimento de gás. Queria deixar aberto aqui os microfones para que o Guilherme fizesse suas considerações finais e o Fábio também. Guilherme. Muito bem, eu quero parabenizar aí a Rádio RBA Litoral pela iniciativa, porque nós precisamos discutir mesmo, essa discussão tem que ser levada ao cidadão brasileiro, ao povo brasileiro, que tentando convencer os nossos concidadãos que o Brasil é nosso, meu amigo. O Brasil não é nem dos governos. O Brasil é do povo brasileiro. Então, tudo tem que ser feito em benefício do povo brasileiro. Teve um ouvinte aí, Beto Arantes, que colocou uma coisa importantíssima, né? Que já foi o ponto levantado pelo professor Gilberto Bercovici, da USP, juntamente com o senador Requião. Isso aí. E o Lula falou isso no discurso dele lá dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Se preparem quem estão comprando os ativos da Petrobras, porque nós vamos retomá-los. Por quê? E o Beto Arantes tem razão, que é o argumento do professor Gilberto Bercovici. Isso eles estão comprando, eles são receptadores, eles estão comprando produto de um saque ao Estado brasileiro e ao povo brasileiro. Então, eles têm que estar avisados nisso, está entendendo? Porque nós vamos reverter, e a Constituição permite, como o senador Requião defende, convocando referendos populares para que o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, se pronuncie a esse respeito. E vamos reverter isso e retomar tudo que esses caras estão vendendo. É isso aí. Fábio? Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar ao lado do Estrela, participando desse bate-papo, a RBA, o Chico, parceiro, que a gente sempre se encontra, não somente aqui, mas nas lutas, né? 19 de junho foi um dia especial, a gente fez a nossa mobilização, e eu queria aproveitar aqui o canal para falar para você, trabalhador, para você, trabalhadora, não importa o segmento. A força de trabalho brasileira está sendo atacada.
Nós estamos, de 2016 para cá, perdemos vários direitos, a lei da terceirização em restrita, a reforma trabalhista, que permite agora, o trabalhador recebe a quitação em várias vezes, além de perder o emprego, vai receber em suaves prestações, o trabalhador da indústria sabe o que eu estou falando, né, quando acaba o contrato, né, rebaixamento salarial sem tamanho, e, por fim, a reforma da Previdência. É impossível um montador de andaime a 60 metros de altura ou 30 metros de altura debaixo de uma lona, ou então um soldador ser contratado com 60 anos de idade. Não existe essa reforma da Previdência, foi um grande absurdo à classe trabalhadora. Só que nós temos uma alternativa, ou ficar em casa, deitado na cama, chorando que é lugar quente, ou ir para as ruas e fazer a alternância desse poder. Portanto, eu convoco todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, todos os brasileiros a, de fato, a lutar para que a gente tenha um Brasil para os brasileiros, com emprego, geração de renda. O exército de miseráveis está aumentando. É só andar pelas ruas da cidade, de Cubatão, em Santos, tem algo errado. O rico enriquece. Aqui no Brasil, é o único país que o rico enriqueceu na pandemia, né? E o pobre ficou cada vez mais pobre. Está tudo errado e a gente precisa virar o jogo. E vamos virar o jogo, sim, porque nós estamos em luta. E, para finalizar, Chico, convido a todos a acessar o Observatório Social da Petrobras, uma ferramenta importantíssima. Lá a gente fala sobre as privatizações, falamos sobre o preço justo de combustível e todas as informações para que vocês possam estar nos ajudando nessa luta. Um abraço a todos, até um próximo momento. Legal, Fábio, obrigado pela sua participação. Guilherme Estrela também, muito feliz aqui de estar presente mais uma vez aqui na RBA Litoral, no programa Porto Cidade, e agradeço imensamente a contribuição de vocês, e também vocês ouvintes, vocês que estão na plataforma digital, curta essa nossa entrevista e também compartilhe, tá? Ficamos por aqui, mais um programa Porto Cidade, e agora vocês ficam com Olavo Dada, o som da praia. Muito obrigado, até sexta-feira que vem. Tchau, um abraço a todos. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.